Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, estamos nesta noite no terceiro domingo da Páscoa. O terceiro de 7 domingos em que nós continuamos a celebrar que Cristo vive. Cristo vive. Na leitura de hoje, nós estamos ainda naquele domingo da ressurreição. E não estamos diante de um templo cheio de pessoas, nem diante de um monte glorioso. Estamos aqui em um caminho para Emaús, um caminho que expõe cansaço. Uma conversa inicialmente marcada pela tristeza, por uma certa frustração, de uma expectativa que não se cumpriu. 2 seguidores de Jesus estão indo para a cidade de Emaús. Eles sabem de muitas coisas que aconteceram. Eles sabem que o mestre foi morto. Eles sabem que o mestre não estava dentro do túmulo. Mas eles ainda não estavam acreditando na ressurreição. Eles ouviram o que as mulheres disseram, sabiam do fato, o túmulo estava vazio, mas sua postura não era de quem reconhecia a vitória, era a tristeza de quem se sentia completamente derrotado. E diante dessa realidade, a primeira coisa que nós temos a aprender aqui com esse texto é que saber fatos, saber que alguma coisa aconteceu, saber, talvez trazendo para os nossos dias, que um certo Jesus existiu há 2000 anos atrás, não significa muita coisa. Se nós não cremos que de fato esse Jesus é Senhor, é Salvador e está vivo e verdadeiramente ressuscitado. Saber fatos não é o mesmo que crer. O coração continua pesado. E é ali, naquela caminhada triste, cerca de 10 quilômetros de caminhada. Talvez uma caminhada muito mais lenta que de comum. Sabe quando a gente está profundamente triste e parece que a gente não tem vontade de fazer nada? Tem vontade de levantar, não tem vontade de sair de casa, fazer exercício de forma nenhuma. Um pouco daquilo que aqueles dois estavam sentindo. Eles conheciam Jesus, eram seus seguidores. Eles viram vários dos milagres que Jesus fez. Mas naquele domingo de Páscoa, da ressurreição, a qual havia acontecido, e eles ainda não acreditavam, o sentimento era de tristeza e de derrota. Não era uma dor pequena. Eles dizem, e nós lemos no texto, nós esperássemos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. E aqui a gente compreende o peso. Nós esperávamos, como quem diz assim, olha, essa era a nossa expectativa, mas não aconteceu. Infelizmente Ele morreu e acabou. Não era o que a gente queria que tivesse acontecido. A esperança deles tinha ficado para trás, tinha ficado no passado. Esperávamos que Ele fizesse algo, mas não aconteceu. Para eles, Jesus já era uma lembrança. Já era um momento, de fato, ali de luto, de tristeza, de algo que havia passado. Talvez ainda na mente deles estava a mesma coisa que os líderes judeus inicialmente esperavam de um Messias. Alguém que viesse para livrar eles da escravidão de Roma. Nós sabemos que não foi para isso que Jesus veio. Agora, tristes, é duro de admitir. Mesmo nós conhecendo a verdade, mesmo sabendo o que aconteceu, como aqueles seguidores também sabiam, nem sempre nós vivemos a alegria da ressurreição de Jesus. Quando está tudo bem,
Quando a minha vida vai bem, quando a saúde está boa, quando as pessoas que eu amo estão bem, estão à vontade, estão seguras, estão bem de saúde. É fácil pensar na alegria de Jesus e na alegria da ressurreição. Quando a igreja está cheia, quando os nossos encontros estão repletos de irmãos, é fácil se alegrar com a salvação. Mas e quando parece que estamos perdendo a batalha? Onde está a nossa alegria? Onde está em nosso coração a lembrança de que Jesus vive e que assim como Ele vive, nós também viveremos? Assim como para as pessoas daquela época, nas nossas vidas também muitas vezes o Cristo crucificado ainda lembra uma certa derrota. Às vezes a gente tem uma grande expectativa de que algo mude, de que algo cresça, de que algo se desenvolva na nossa vida, na nossa congregação, na nossa igreja de maneira geral, e quando as coisas não acontecem do exato jeito que nós gostaríamos, parece tão difícil se alegrar. Parece tão difícil acreditar e confessar que Deus está no controle de todas as coisas. Parece que nesses momentos a gente diz quase como aqueles seguidores: olha, esperávamos que acontecesse tal coisa e não aconteceu. O que será? O que será que está ao nosso redor? Esse fato não é alguma coisa de uma pessoa ou de outra. É nosso como ser humano. A gente não vai escapar disso. No fim das contas, o que no fundo nós queremos é somente um Deus que demonstra glória na nossa vida o tempo inteiro, em que tudo dá certo. Seria muito mais fácil se fosse assim. Seria muito mais fácil para o nosso ego, para o nosso orgulho. Que sejamos sinceros, quantas vezes as coisas grandes ou as coisas boas que acontecem em nossa vida, nós realmente atribuímos 100% à condução do Senhor? Quantas vezes, dessas mesmas situações, nós não gostamos de nos gabar, de nos orgulhar? Conseguimos chegar em tal lugar, eu consegui fazer tal coisa, eu fiz, eu mereci. Nem sempre vivemos com fidelidade. Queremos um Senhor que elimine imediatamente o sofrimento. Queremos ser imediatamente consolados, fortalecidos, ajudados, fugindo o tempo inteiro, de forma nenhuma querendo estar no vale da sombra da morte. Quando a gente olha para esse texto e a gente entende que Jesus não deixa seus discípulos, os seus seguidores, nessa falsa leitura, nesse falso entendimento de quem Ele é e do que Ele veio fazer em nome de Deus para toda a humanidade. Jesus não permite que eles fiquem naquela ilusão por muito tempo, naquele mau entendimento, na errada compreensão de quem Jesus é. Ele expõe a verdade, ele expõe a doença e ele entrega o remédio. O Salmo 116 descreve muito bem como que é a situação humana. Laços de morte me cercaram. Eu fiquei aflito e triste. É assim que o pecador caminha por esse mundo, cercado da morte. Morte aqui, e como consequência dos pecados, também uma morte eterna. A primeira carta de Pedro chama a nossa vida, esta vida que aqui estamos, de tempo de peregrinação. Somos peregrinos incapazes de encontrar sozinhos o caminho da vida. E se assim como naqueles seguidores, Jesus não vier no caminho que estamos, para nos trazer a realidade e a verdade, e nos alcançar com a salvação que Ele mesmo traz, não há nada que possamos fazer para resolver isso. Nós vemos
nesse relato um Jesus que é presente, que no meio da tristeza em que aqueles seguidores estavam, sem compreender plenamente o que havia acontecido, sem acreditar profundamente na verdade da ressurreição, Jesus vem e entrega o melhor estudo bíblico de todos. Durante todo aquele caminho, cerca de 10 quilômetros, e é um bom tempo de conversa, Jesus expõe o que a Escritura Sagrada disse a respeito do Messias, desde o começo até o momento em que eles estavam. Desde os livros, os escritos de Moisés, então os primeiros livros que temos em nossa Bíblia, até passar por todos os profetas. O Cristo tinha de sofrer. O Cristo tinha de passar por aquilo que Jesus passou. O Messias precisava morrer, para dessa forma pagar o preço dos nossos pecados. Na carta de Pedro ele diz que esse preço foi pago não com ouro ou prata, mas com o sangue de Jesus. Foi exatamente para isso que ele veio. E ele vem, e ele ensina, e ele explica. Mesmo que aqueles seguidores não, de alguma forma, o texto não diz exatamente como, mas explica que por algum motivo eles não reconheceram Jesus logo de começo. E ele explica toda a sua trajetória e eles o reconhecem no partir do pão. No partir do pão, Jesus se faz presente. Quando nós somos confrontados com a verdade que a Escritura Sagrada nos traz, que não é nem um pouco agradável de se conhecer, no primeiro momento nós somos como aqueles homens no relato de Atos 2, que não sabem o que fazer. Nós não lemos o relato de Atos 2 inteiro, vamos ler daqui a algumas semanas, quando for, então, o domingo de Pentecostes, no final de maio. Mas ali Pedro está dizendo, estando em Jerusalém, que, em resumo, aqueles judeus mataram o Messias prometido. Eles estavam há séculos, há gerações esperando o Salvador, e quando ele chegou, eles o mataram. É essa a verdade que Pedro expõe àquelas pessoas em Jerusalém, no registro de Atos 2 que nós lemos aqui. E a reação deles é bastante genuína, digamos assim. Talvez é a nossa reação diante dos nossos pecados também. E agora? O que faremos? O que podemos fazer para resolver esse grande problema que nós trouxemos para as nossas vidas? E a resposta de Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Arrependimento. Arrependimento. Esta palavra, ou melhor, esta verdade deve se fazer presente na vida de todo cristão por toda a sua vida aqui neste mundo. Arrependimento porque quando nós erramos o alvo, que é o momento em que nós pecamos e nos afastamos da vontade de Deus, nós não queremos continuar distantes de Deus. Nós, como cristãos, regenerados já pela água do batismo, queremos estar no caminho do Senhor. Quando erramos, quando falhamos, não agimos com indiferença, nos entristecemos, nos envergonhamos e precisamos da ajuda de Deus para voltarmos a andar no caminho. Arrependimento. Arrependimento consiste em não simplesmente, como às vezes a gente faz quando está caminhando e esbarra em alguém sem querer e diz: opa, desculpa aí, foi mal. Não. Arrependimento não é só
esse sentimento de, foi sem querer, ou esse sentimento de, não queria ter feito isso, como geralmente a gente gosta de fazer quando somos confrontados com algum erro. O arrependimento consiste também na luta para não cometer aquele erro novamente. Arrependimento significa uma mudança de sentido, uma mudança de mente. Nós não queremos continuar no pecado que estávamos cometendo. E a gente vai lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Romanos, que o que fazíamos quando ainda estávamos perdidos em pecado, antes de sermos chamados por Deus, deve nos envergonhar. A gente sabe que onde há pecado e há arrependimento, existe a graça de Deus. E dentro desse contexto, Paulo vai perguntar aos romanos, de uma forma retórica, dizendo assim, olha, então se vocês sabem que onde tem pecado e arrependimento tem graça, vocês vão continuar pecando para que tenha mais graça na sua vida? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Agora vocês estão mortos para aquela realidade da escravidão do pecado. Vocês estão vivos para Deus. E nessa verdade, nessa realidade, nós não queremos continuar no nosso pecado. E aí, como cristãos, e talvez isso é algo mais presente em cristãos de longa data, talvez cristãos já desde o berço, e eu faço parte desse grupo também, de que a gente, como grupo, como sociedade, não necessariamente de uma forma pensada, mas a gente escolhe alguns pecados para bater com mais força. E geralmente são os pecados ligados ao sexto mandamento, que chama mais atenção, que gera mais escândalo, que a gente tem como sendo algo pior, como se fosse um pecado maior. É claro que diante da palavra isso não existe. Mas o ponto é que a gente olha para esses pecados que a gente diz como sendo mais problemáticos e esconde os nossos pecados para poder continuar vivendo eles sem ninguém nos incomodar com isso. A gente critica com muita facilidade, certos pecados, mas os nossos a gente quer continuar fazendo. Tem um termo para isso, um termo muito bonitinho, mas que é para envergonhar. A gente chama isso de pecado de estimação. É o meu pecadinho que eu gosto de fazer. A gente ainda pensa assim, mas não faz mal para ninguém. Uma mentirinha, uma fofoquinha. Vou pegar isso aqui, não vai fazer mal para ninguém. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Mas como cristãos, nós recorremos à palavra para que ela revele esse nosso pecado. Porque a gente não quer continuar nesse pecado de estimação, que a gente está tão bem acostumado e confortável de estar ali nele. Não. Nós queremos viver para Deus. Nós queremos viver em Cristo. E em Cristo não há espaço para isso. Em Cristo não há espaço para o pecado. O que fazemos? O que a gente pode fazer com isso agora? Arrependam-se. 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 É por isso que, como luteranos, na nossa organização de culto, aquilo que a gente chama de liturgia, a gente, culto após culto, tem um momento de confissão dos pecados. Porque dia após dia, semana após semana, nós voltamos e mais uma vez pecamos. E mais uma vez falhamos contra a vontade de Deus. E mais uma vez estamos envergonhados e entristecidos, e clamando pela misericórdia divina. E Ele, em sua infinita bondade, amor, misericórdia, mais uma vez, para aquele que está verdadeiramente arrependido, Ele também entrega um verdadeiro perdão. Ele apaga completamente os nossos pecados. Esse é o amor do nosso Deus. Isso não significa que a gente tem, então, tempo, ou permissão, ou margem para, eu vou pecando aqui e depois Deus perdoa. Não tem problema. Deus perdoa. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, como cristãos, queremos continuar em pecado
para receber mais perdão. Nós queremos fugir do pecado. Se nós entendemos e a palavra nos ensina o que de fato é o arrependimento, então eu não quero continuar pecando. É justamente disso que eu quero me afastar. É justamente isso que eu não quero para a minha vida. Deus é maravilhoso. Deus estende perdão para mim e para você. E nós falhamos muito. E Ele nos ama muito. E é aí, nesse amor e nesse perdão, que nós encontramos alegria. Mesmo quando as coisas não vão do jeito que nós gostaríamos que fosse. Mas se eu não reconheço o que Deus faz por mim, dificilmente, para não dizer que é impossível, que eu vou encontrar alegria no sofrimento, alegria nos momentos de dificuldade. Mas quando eu sei quem Deus é, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei aquilo que Deus fez por mim, aí sim, eu posso viver a minha fé com alegria, com confiança, lembrando quem Jesus é e o que Ele fez. Lembrando que a crucificação de Jesus não foi um acidente no meio do percurso. Foi exatamente para isso que Ele veio. Lembrando da obediência e da humildade de Jesus em fazer aquilo que era a vontade do Pai. E entendendo que é dessa mesma forma que nós, os que cremos em Seu nome, somos chamados para viver, enquanto ainda estamos aqui neste mundo. O que ouvimos, o que precisamos testemunhar, é esse resgate, é esse perdão, é essa presença verdadeira de Deus nas nossas vidas, que transforma completamente a forma como nós vemos o mundo. Jesus venceu a morte por nós. Quando no alto da cruz Ele disse: está consumado, ali Ele estava declarando que estava pago o preço do pecado de toda a humanidade, que estava pago o preço pelo seu pecado. E esse Jesus te chama, esse Jesus te resgata quando você está perdido, esse Jesus te entrega perdão real para a sua vida. Esse Jesus te mostra como é a vida que realmente deve ser vivida. Não uma vida em pecado, mas uma vida igual a dele, perfeita. Aliás, é Ele quem diz no Sermão do Monte: sejam perfeitos, como assim também é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Sejam perfeitos. Busquem ser imitadores de Cristo. É isso que é ser cristão. Não é só falar da boca para fora, é de fato viver. E é Deus quem coloca em nossos corações o querer e o realizar. É Deus quem transforma a nossa vida. É Deus quem entrega perdão. É Deus quem nos conduz ao arrependimento. Tudo é Ele quem faz. Assim como com aqueles seguidores em Emaús, foi Jesus quem se colocou ao lado deles. Foi Jesus que explicou tudo a eles. Foi Jesus que abriu os olhos deles. E depois disso, eles puderam dizer que, desde o começo, sentiram que algo havia diferente naquele homem. Primeiro vem a ação de Deus na nossa vida. Depois vem a nossa reação, ou aquilo que nós chamamos de ação de graças. Deus é quem faz tudo em nosso lugar. E assim sendo, irmãos e irmãs, quando chegar um momento em que o nosso coração, por algum motivo, estiver pesado, quando os olhos eventualmente se encherem de lágrimas, quando a esperança parecer pequena, lembrem-se, Jesus, o ressuscitado, ainda caminha ao seu lado. Foi Ele quem prometeu que estaria contigo por todos os dias. Que peçamos a Ele em oração: Senhor, esteja conosco. Ele vive, nós também viveremos. Ele transforma a nossa vida. Ele revela o nosso pecado, Ele também nos revela
a salvação, o perdão e a vida, e vida em abundância, vida eterna com Ele no céu. E essa transformação que nos chama, que nos busca, que nos resgata, também nos leva a ser luz no mundo, nos leva a compartilhar essa mensagem. Não é uma coisa para ficar guardada, mas é uma alegria para ser compartilhada em toda e em qualquer situação. Porque nós cremos e nós confessamos que Deus fez tudo o que existe. Deus conquistou por nós a salvação e Deus trouxe essa salvação até o nosso coração. E Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando de cada um de nós. A palavra de Deus tem poder. E esse Deus em Cristo diz: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E se Deus assim nos disse, assim Ele cumpre. Podemos viver com verdadeira esperança. Deus está conosco em todos os momentos. Que Ele nos abençoe. Amém.